Mateus 12. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más.
Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Queridos espectadores, vamos agora fazer um estudo a respeito dessa palavra que nós ouvimos em Mateus 12. Nós vemos um embate entre o Senhor Jesus e a igreja que vivia naquela época. Os homens religiosos, aqueles que portavam a palavra de Deus. Queridos, nós vemos ao longo do Evangelho do Senhor Jesus esse embate, né? Ao longo de todos os capítulos que falam a respeito da vida do Senhor Jesus, nós vemos que a marca da vida do Senhor Jesus é essa luta, né, contra o espírito de religiosidade que há no mundo. E isso não mudou, queridos. Nós ainda vivemos essa marca na terra, né? As igrejas onde são anunciados a palavra de Deus, muitas vezes ela é voltada por um sentimento de religiosidade, um padrão de religiosidade. E esse padrão de religiosidade abafa a ação do Espírito Santo. E é isso que nós vamos ver no relato de Mateus 12, como isso opera. Isso é muito importante. O Senhor Jesus, quando ele fala aos sábados, ele passou pelas searas com seus apóstolos. O que é as searas, querido? No mundo espiritual, essa seara tem um significado. A seara é o mundo da igreja do Senhor Jesus. É a ação da igreja do Senhor Jesus no mundo. É a postura de um homem de Deus de estar anunciando a palavra de Deus, de estar ensinando a palavra de Deus e estar revelando essa palavra de Deus ao mundo. Essa é a seara. Então nós vemos aqui no capítulo 12 o Senhor Jesus dando uma demonstração clara para nós, igreja do Senhor Jesus, entendermos como é que é essa situação na nossa vida de hoje. Como é que é isso no mundo de hoje? Então esse é o ensino de Mateus 12, voltado para a nossa relação com a seara de hoje, a nossa seara, na qual nós somos chamados para trabalhar para o Senhor, na seara do Senhor. Então o Senhor Jesus estava passando com seus discípulos pela seara, e diz a palavra que eles estavam passando e os discípulos tiveram fome. E aí foram então numa roça onde tinha plantação de milho, e ele colheu espigas para comer os discípulos. Imediatamente os religiosos apontaram o dedo, compreende? Acusando os discípulos do Senhor Jesus de não estar praticando alguma coisa lícita, porque estava comendo no sábado. Isso, queridos,
nós temos que entender, em primeiro lugar, esse ensino que o Espírito Santo nos dá. Essa posição de apontamento, de acusação, de colocar o dedo sobre a vida do irmão, sobre a vida daqueles que estão seguindo a Deus, daqueles que estão buscando o caminho de Deus, daqueles que estão buscando a verdade de Deus. Isso, queridos, é um espírito de religiosidade. Esse dedo apontador não é do Espírito Santo. O Espírito Santo, o Senhor Jesus veio, em vários momentos, ele diz: eu não vim julgar, eu vim salvar. E ainda hoje, a ação do Espírito Santo é essa em nossas vidas. E o Espírito Santo, nós vamos ver nas cartas de Paulo, que ele vai dizer que uma das ações do Espírito Santo é de ensinar, de edificar, de consolar e de exortar. Mas a exortação não é acusação. A exortação é quando você dá uma palavra de ensino, de disciplina, de correção, mas nunca uma posição de julgamento. Como aqui, uma acusação daquilo que é ilícito fazer, né? Como aqueles homens estavam fazendo. Olha, seus apóstolos estão fazendo um ato ilícito. Não é lícito fazer isso no sábado. E o Senhor Jesus, sempre com a posição de ensino. Mas essa posição de ensino não era para aqueles homens. Porque aqueles homens jamais iam entender a revelação da visitação do Deus vivo no mundo. Porque Jesus estava no meio deles, operando milagres, ensinando uma palavra de ousadia, uma palavra de ensino do céu, que todos se maravilhavam pelo ensino. E além do ensino, vinham as obras poderosas de milagre, de ressurreição, de cura, de libertação, na qual ele exercia. E aqueles homens não enxergaram. Então, não existe poder maior na terra que pudesse mudar a visão daqueles religiosos. Porque o coração deles eram cegos, querido. O coração deles era incrédulo. O coração deles era duro. E é isso que o Senhor Jesus veio trazer para nós, para a igreja do Senhor Jesus, para nós não entrarmos nessa postura de religiosidade e endurecer o coração. E endurecer o nosso coração como esses homens fizeram. Porque a palavra de Deus, querido, veio para os pequeninos, veio para o homem humilde e contrito. O evangelho veio para os pobres. Isso significa singeleza, simplicidade, inocência. Por isso o Senhor Jesus diz que o reino de Deus é feito para você entrar no reino de Deus, você tem que ser como uma criança. Não pode ter malícia, julgamento, essa posição arrogante na qual esses homens tinham. Então vinha o dedo apontador de julgamento. E o Senhor Jesus ensinando para eles. Esse ensino, querido, para nossas vidas, é um ensino de ordem espiritual, para nós entendermos com relação à nossa convivência, quando nós estivermos convivendo na seara do Senhor. Essa seara, ela tá incluída, dentro dessa seara, nós vamos ver no capítulo 13, que está um joio no meio delas. E nós temos que conviver com essa situação. Mas não conviver numa posição de julgamento, mas de ensino, de orientação, porque nós não sabemos aquilo que o Senhor Jesus falou, nós não podemos cortar, né? Nós não sabemos quem vai ser. São os anjos que vão estar separando o joio do trigo na consumação do cerco. O que nós temos que fazer é fazer a obra que Deus tem para o nosso coração. Não tem que julgar ninguém. E qual é a postura que o Senhor Jesus nos dá nessa condição? Quando tem o apontamento, qual foi a postura do Senhor Jesus? O Senhor Jesus mostrou, mediante a palavra de Deus, falando por que ele fazia isso. Por que os discípulos dele faziam isso? Então, ele, não que ele justificasse, porque ele não precisava justificar nada, mas era uma posição de ensino, querido. Ele dava um ensino. Então ele diz, vocês não leram que Davi cometeu, quando ele estava fugindo da mão de Saul, ele estava fome, eles, os soldados deles, que estavam fugindo por uma perseguição de morte de Saul. Davi estava fugindo e então aqueles soldados que estavam com ele, aqueles homens que estavam com ele, teve fome. E ele foi então até o templo de Abiatar, o sacerdote, e o sacerdote pegou o pão de propiciação que era oferecido a Deus, só o sacerdote podia comer. E para saciar a fome daqueles homens que estavam com Davi, o sacerdote deu
né? Porque a única coisa que ele tinha, ele deu para aqueles homens comer, para passar a saciar a fome. E esses homens religiosos, que conheciam a lei, sabem que esse ato de Davi, essa situação na qual aconteceu com Davi, era um ato ilícito, porque não era permitido acontecer. Só que eles não julgavam Davi com relação a isso. Eles não julgavam a postura de Davi. A Davi, eles entenderam isso. E Jesus ainda, o Senhor Jesus ainda deu uma outra palavra falando a respeito do próprio sacerdote, do próprio homem que servia a Deus, que está lá diante do altar de Deus para fazer a propiciação do pecado do povo. Aquele homem também comia o pão no sábado, aquele sacerdote, e violando o próprio sábado, e não era considerado um ato ilícito pelos fariseus. Queridos, nosso Deus não tem duas medidas, é uma medida só. Mas o problema é o juízo dos homens, é o julgamento dos homens. O problema é que os homens querem fazer a lei diante de Deus. Não é... Por isso que o Senhor Jesus deu para eles, falou, olha, deu a palavra que revela tudo aquilo que ele trouxe dos céus. Essa palavra que o Senhor Jesus deu para aqueles religiosos é a palavra que nós temos que ter consciência, querido, de nós não entrarmos nesse espírito de religiosidade. Porque o ensino do Senhor Jesus, quando ele explicou a questão da violação do sábado, as duas medidas que aqueles homens estavam fazendo, mas a conclusão de tudo é uma palavra que nós temos que ter consciência. Quando o Senhor Jesus diz, vós, se vocês soubessem, e realmente aquele povo não conseguiu entender isso, e nós, geração do século 21, do Senhor Jesus, nós que trabalhamos na seara do Senhor, temos que ter isso claro na nossa mente. Quando o Senhor Jesus diz, se vocês soubessem, misericórdia quero e não holocausto, não condenarias inocente. Misericórdia quero, querido, e não holocausto. A regra agora, o Senhor Jesus mudou. Há uma mudança de transformação na ligação do homem com Deus. Não é mais de holocausto, de sacrifício. Hoje o que nós temos que ter é a conduta nossa, é de interior diante de Deus, é de coração. Isso nós vamos aprender ao longo desse capítulo 12. O capítulo 12 vai mostrar claro para nós o que significa essa misericórdia quero e não holocausto. Nós vamos entender nesse capítulo 12 o que é que o Senhor Jesus tem para a igreja, para a seara dele, em contrapartida da postura judaizante, da postura dos fariseus, da postura de religiosidade. Nós temos que entender isso. Então, Jesus, dizendo a respeito dessa misericórdia quero, ele diz, olha, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Por que ele é Senhor do sábado? Porque ele trouxe para nós agora, para a igreja dele, para a igreja daqueles que são chamados gentios, daqueles que os gentios esperam. Existe uma nova maneira de nós cultuarmos a Deus. Há um conhecimento novo, há uma aliança nova que Deus fez com nós. Não mais na tábua da lei, dada a Moisés no monte de Horebe. Agora é uma lei escrita no teu coração, uma mudança no seu coração. E quem é o Senhor? É o Senhor Jesus no teu coração. Ele é o Senhor. E é isso que nós vamos aprender, como viver essa misericórdia, como viver essa maneira nova de cultuarmos a Deus, como viver essa nova aliança feita no sangue do Senhor Jesus. É isso que nós vamos aprender, porque isso existe uma atitude, querido. Isso existe uma proposta para a mudança de nós cultuarmos a Deus, de nós conduzirmos a seara do Senhor. Então, o Senhor Jesus diz que partiu dali e foi para a sinagoga deles. Olha o ensino que ele nos dá ali. Quando o Senhor Jesus foi para a sinagoga deles, nós temos que conviver com isso. Nós vamos ter que conviver com a igreja daqueles que são os religiosos, são donos. Porque lá tem muitos servos de Deus, tem muitos escolhidos de Deus, tem muitas ovelhas de Israel que estão ali dentro. E nós temos que estar ali dando testemunho da verdade, dando testemunho da graça de Deus sobre nossas vidas. Foi o que o Senhor Jesus fez, foi para a sinagoga deles. Quando o Senhor Jesus chegou na sinagoga deles,
tinha um homem com a mão mirrada. E o Senhor Jesus, aqueles homens já sabiam que o Senhor Jesus ia fazer aquele milagre. Já estava tudo preparado já. Quando o Senhor Jesus chegou, e ali estava aquele homem com a mão mirrada, e ele já preparado, falou, será que ele vai fazer a cura no sábado? Não teve dúvida. O Senhor Jesus conhece o pensamento deles. E disse o Senhor, e o Senhor Jesus olhando, vendo o pensamento deles, virou para eles e falou, olha, quem dentre vós, que tendo um animal, uma ovelha, que caiu no buraco, que está ferida, você vai e não socorre tua ovelha? Né? No dia de sábado, você não compadece de um animal que está ferido, que está no buraco, você vai deixar morrer ali, com sede, com fome? Não, você traz isso para mim. Né? Você traz aqui socorro para aquele animal. Então ele diz, se você faz isso com uma ovelha, quanto mais vale um homem. E ele diz, para que você saiba que é lícito fazer bem no sábado, é lícito você ter amor ao próximo no sábado, é lícito você ter misericórdia no sábado, é lícito você ter bom grado e ter um relacionamento de misericórdia com teus irmãos no sábado. O Senhor Jesus olhou para aquele homem e falou, estende a mão. E a mão ficou completamente curada. Isso deixou os fariseus furiosos. Eles não tinham como mais rebater o Senhor Jesus, porque dentro da postura, né, de autoridade que Deus constituiu o Senhor Jesus, tanto em palavra como sabedoria, como em poder em trazer a transformação. E o povo se maravilhava. E aí então, eles não podiam fazer mais nada. O que eles fizeram? Reuniram-se pensando em matar o Senhor Jesus. E aí então, o Senhor Jesus se retirou dali e uma grande multidão acompanhou ele. E essa grande multidão que acompanhou, o Senhor Jesus curava a todos. Mas ele dava sempre a palavra para aquelas pessoas não estarem dando aquilo, fazendo publicidade daquilo. Fazendo publicidade, porque aquilo que nós temos dito, aquilo que foi profetizado sobre o Senhor Jesus, a palavra dos profetas a respeito do Senhor Jesus, é que ele seria manso, seria humilde. Por isso que ele diz, vinde a mim, vós que está cansado e sobrecarregado, porque eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve. Compreende? O jugo dele é suave. É esse mundo de transformação que o Senhor Jesus nos convida, queridos. Há um convite de nós sermos a viver com Ele dentro da humildade do Senhor Jesus, dentro da simplicidade dele, de um processo de relacionamento, de inocência, de amor. E isso, que ele olha, não tem necessidade de você ficar divulgando para as pessoas. Guarde em secreto essa relação, querido. Essa relação é de amor. O que você vai dar é o testemunho dessa verdade em você. É o testemunho de você viver das transformação de vida que ele está fazendo dentro do seu coração. E aí então, ele diz, por isso que a profecia que foi dada sobre ele é que ele não esmagará a cana e nem não esmagará e nem quebra a cana. O que significa isso? Que ele não vai pedir de você nada além daquilo que você pode dar. Ele vai ser um Deus presente na tua vida, como te auxiliar. Jamais ele vai exigir além da tua capacidade, querido. Jamais ele vai te esmagar, vai fumegar você. Ele diz que ele vai trazer, ele não vai apagar o morrão que fumega. Ele diz com isso que ele não vai colocar um peso forte em você, mas ele vai te trazer essa transformação. Ele vai trabalhar dentro de você numa transformação que não importa o tempo. Algumas pessoas ele consegue transformar isso com mais tempo, mas outras pessoas passam a vida inteira para ter essa transformação de vida. Porque ele não vai fumegar a cana. Por isso que ele diz para você não ficar anunciando, para você não ficar anunciando isso. Ter cautela com a fé que está dentro do seu coração, porque ele vai fazer uma transformação no seu coração, da maneira que você possa crescer sem estar agredindo o teu interior, sem estar agredindo a sua mente, a sua capacidade de entendimento do mundo espiritual. Por isso que ele não vai fumegar você, é um crescimento no mundo espiritual. E esse crescimento, ele diz que ele vai fazer até triunfar o juízo na tua vida.
até você chegar a ter a varonilidade perfeita, até você ter a revelação perfeita da presença de Jesus na sua vida. Isso é a palavra que ele diz, triunfar o juízo. É isso que a profecia sobre o Senhor Jesus é isso. Foi dada pelo profeta, a profecia foi dada dessa maneira, e que em seu nome os gentios esperarão. Esse é o problema daqueles religiosos. Porque existia uma promessa que não era para eles, era promessa para nós, gentios. Nós, gentios, temos uma chamada poderosa em Cristo Jesus. O que nós temos que fazer, queridos, é não seguir esse padrão fariseu. Eles perderam essa graça. Eles não tiveram condição de ver, porque eles colocaram no coração deles aquilo que impedia a entrada do Espírito Santo, porque eles se tornaram justos por si próprios. Eles quiseram cultuar Deus da maneira deles, e eles perderam esse lugar. Nós, gentios, assumimos esse lugar, nós recebemos esse lugar do céu, que o Senhor Jesus nos trouxe, por um coração pequeno, por um coração humilde. É isso que nós temos que entender e aprender com o Senhor Jesus. Então a palavra de Deus diz que trouxeram um endemoniado para Jesus. Mateus 12, no capítulo 22, diz que trouxeram um endemoniado, cego e mudo. De tal modo que o Senhor Jesus curou esse cego e mudo, e ele então falava e via. E o povo se maravilhou com isso, porque Jesus se admirava, a multidão, e as pessoas então reconheciam que ele era o Messias, ele era o chamado de Deus, ele é aquele que era o anunciado de Deus, o filho de Davi, o Messias. Essa era a identificação que o povo judeu esperava. Então a multidão já anunciava, quando via essas maravilhas, anunciava, ele é o filho de Davi. E aí então os fariseus, com o coração fechado, eles não admitiam. E eles então diziam que o Senhor Jesus expulsava demônios ali fazendo aquela cura, não pelo poder de Deus, mas pelo príncipe dos demônios, chamado Belzebu, né? E aí há uma palavra importante. O Senhor Jesus, mesmo sendo agredido dessa maneira, de uma palavra feroz a respeito disso, de uma denúncia mentirosa, de uma denúncia, uma blasfêmia contra ele, né? E contra o espírito que operava nele, que é o espírito do Deus vivo. Isso para você ver a maldade do espírito de religiosidade. Eles ficam envolvidos com uma capa de pedra, um coração de pedra, que eles não conseguiram ver o poder manifesto de Deus ali na geração deles e denunciar aquelas obras como se fosse do príncipe das trevas. E o Senhor Jesus então dá um ensino tremendo nisso, que nós temos que aprender, queridos. Porque essa é a convivência da igreja com a seara. Nós vamos estar nesse embate. Nessa seara, nós vamos conviver com incrédulos, com espírito de religiosidade, vamos ver com pessoas endemoniadas, vamos conviver com pessoas pequenas, que precisam conhecer o reino de Deus, que estão com o coração aberto, são as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então há um envolvimento que nós temos que estar nessa seara. Nossos olhos têm que pedir a Deus para nos dar o discernimento, para nós sabermos em sabedoria como nos conduzirmos. O Senhor Jesus aqui nos dá um entendimento poderoso para essa convivência. Ele diz o seguinte a respeito do reino dividido. Ele fala, todo reino dividido contra si mesmo se desvasta. Isso diz respeito ao reino de Deus e ao reino das trevas. Existe 3 tipos de reino na vida da seara do Senhor. Existe o reino desse mundo, que é voltado para o pensamento do homem, voltado para o seu ganho próprio, da sua vida, da busca do seu lugar no sol e dos seus sonhos. É o reino desse mundo. Eles têm os sonhos dele, de manter família, de manter sua fortuna, que é uma vida voltada de 70, 80 anos, 90 anos, que passar disso é enfado e cansaço. Compreende? Esse é o reino desse mundo. Existe o reino das trevas, que é o inferno, que são os demônios, Satanás, que tem um destino para esses, que é o lago de enxofre e fogo, que o germe não se extingue, que é um lugar onde Deus reservou para esses demônios. Só que eles estão ainda na terra.
E existe o reino de Deus, onde o Senhor Jesus veio trazer a libertação desse povo, veio trazer a libertação na qual Ele é Senhor. Nesses três reinos, querido, o Senhor Jesus mostra nessa palavra que Ele é o Senhor, Ele é o valente, compreende? Então, no reino do mundo, né, onde as pessoas buscam sua luta pela sua sobrevivência, do seu sustento de família, há uma influência do reino das trevas, os demônios que tentam assolar essas vidas, escravizar essa vida. Então nós estamos vendo exemplo de pessoas endemoniadas, surdo e mudo, da qual o Senhor Jesus libertou, né? E o Senhor Jesus dá um exemplo, fala, olha, o valente, para ele entrar na casa, amarrar o ladrão e libertar, ele tem que ter o poder. E ele diz que ele está se referindo que não tem como ter reino dividido. E com relação, queridos, ao reino das trevas, nós temos que reconhecer o seguinte, nós temos que saber que Satanás, ele está na terra há milhares de anos. Ele veio do céu, ele era anjo que servia Deus no trono, ele era Lúcifer. A palavra lá em Ezequiel fala a respeito dele. E ele, então, ele tem um conhecimento, uma sabedoria muito grande. Ele não é burro, e nem o reino dele não é um reino estulto de ficar se disputando. O Senhor Jesus dá uma clareza simplesmente clara e evidente de quem é esse reino. O reino das trevas tem organização, é um reino organizado. Por isso o Senhor Jesus nos adverte a seara, olha, o reino das trevas é um reino organizado, não é um reino dividido. Assim como o reino de Deus não pode ser dividido. Por isso que o Senhor Jesus falou, olha, aquele que comigo junta, não espalha, está sempre junto. Por isso que ele advertiu os apóstolos de estarem, repreendeu pessoas que estavam anunciando e expulsando demônios no nome de Jesus. Ele falou, não faça isso, porque quem comigo não ajunta, espalha. Então, há uma unidade. O reino de Deus tem que ser estabelecido nessa unidade. E o importante nisso, temos a consciência e não termos o medo nem a insegurança, porque do nosso lado está o maior. Do nosso lado é o Senhor Jesus que tem autoridade no céu e na terra. Ele tem toda a autoridade. Nossa fé tem que ser nele. A nossa atitude, o nosso corpo, nós como homens mortais, voltado para essa carne, ele é frágil diante dessa estrutura na qual há no mundo, né? Mas, porque a própria palavra de Deus em Salmo diz que nós fomos feitos um pouco menor que os anjos. Então os demônios são maiores do que nós como homens carnais. Mas o homem espiritual, feito no nascer de novo, feito da lavagem da água e do Espírito, aquele que nasceu em Cristo Jesus, que tem a palavra de Deus na boca, fé no nome de Jesus, tem o valente, tem o poder de transformar, de mudar na autoridade do nome de Jesus, e que não tem que ter medo de nada, compreende? Esse ensino na qual o Senhor Jesus está dando para a igreja, para nós entendermos como é que é composto a seara do Senhor, onde é que nós estamos e qual a autoridade que nós temos em Cristo Jesus. E ele diz, ele fala a respeito daquela situação de blasfemar contra o Espírito Santo. Diz que o homem pode falar, ele perdoa qualquer tipo de blasfêmia. O Senhor Jesus diz que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. A seara do Senhor tem que ter conhecimento disso. Isso é uma conduta perigosa para nós, da igreja do Senhor. Para nós não termos, primeiro que nós devemos julgar nunca. Nunca nós temos que julgar. A postura de juízo é só Deus e de acusador é o inferno, é o demônio. Satanás já tem o nome dele. O nome dele é acusador. Então, nós não temos que entrar nisso. Julgar nunca. Por isso nós temos que ter cautela, porque existe um pecado, queridos. É um pecado que não é perdoado, que é o pecado de blasfemar contra o Espírito Santo. Isso que nós temos que ter cuidado. Nunca devemos julgar esse ou aquele servo de Deus, esse ou aquele servo de religiosidade. Não se atenha a isso. O Senhor Jesus não ficou olhando
ele ia para as sinagogas, não é para olhar aquele que está falando, não. Ele não fez juízo de ninguém. Essa é a nossa conduta. Nós vamos aprender que nós temos que fazer o seguinte: aquilo que você vê, que é bom e que te edifica, você guarda. Aquilo que está sendo anunciado, que não serve para você, que não condiz com a palavra de Deus no seu coração, você tira fora. Você não recebe. Compreende? Você tem um livre-arbítrio para isso. Deus te deu essa postura de você escolher. Mas isso e julgar muda as coisas. Nós não devemos julgar. Para não ter o cuidado, para nós não termos cuidado, porque muitas vezes o reino do mundo espiritual, querido, existe um certo crescimento. Existem coisas no mundo espiritual que nós não conhecemos ainda. Existem palavras que Paulo fala, ó, tenham cuidado para não falar para vocês, porque vocês ainda são carnais e não vão entender. Esse é o cuidado. Compreende? De nós não estarmos fazendo análise, porque nós não conhecemos o mundo espiritual pleno, nós não temos a varonilidade perfeita de um homem espiritual. Então muitos da seara do Senhor ainda são pequeninos, ainda estão no leite, não têm conhecimento de como os servos de Deus estão se posicionando hoje na face da terra. Tem homens de Deus que estão anunciando palavra que aquele que é pequenininho não consegue entender. Então, você que é pequeno, querido, que ainda não tem uma formação espiritual, não julga. Primeira coisa que tem que aprender é isso, não julga. Pede a Deus a revelação. Pede a Deus, Senhor, me explica a respeito disso. Me explica. Porque eu já tive situações dessa, de me revoltar, mas não em acusação do homem, mas se colocar diante de Deus e falar, Senhor, o que está acontecendo, isso eu preciso entender. E o Senhor vai e coloca no meu coração a palavra de entendimento, compreende? Então, esse é o nosso Deus, nosso Espírito Santo convive com você. Então, nós não devemos julgar. Cuidado com a posição, nós que vivemos na seara do Senhor, que temos a convivência de ver muitas palavras, há muitas vozes no mundo espiritual, há muitas vozes, há muitas igrejas, há muitos homens de Deus se levantando, muitos apóstolos, muitos profetas, muitos bispos, muitos pastores, anunciando essa verdade, anunciando essa palavra. Então, nós temos que ter o discernimento do Espírito Santo, conhecer a palavra de Deus, para você saber o que é boa e aquilo que você não tem, que não serve para você. Você tem que saber a comida que você come. Você não pode comer qualquer prato que vem para você. Só que para isso, aprender, porque o Senhor Jesus diz, com relação a essa situação, ele diz que o fruto bom, ele diz, olha, você sabe qual é a boa árvore? Quando você vê o seu fruto bom. E a árvore má, você vai saber porque o fruto é mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Mas para você conhecer qual é o fruto, querido, você tem que conhecer a palavra de Deus. Para você saber o que é o caminho da árvore, você tem que conhecer essa verdade. Por isso que estamos estabelecendo esse conhecimento. Por isso que nós estamos estudando essa palavra. Para nós sabermos qual é o fruto, qual é o alimento que nós vamos comer, qual é a que vai nos dirigir, que vai ser nosso guia. Nós temos que ter esse discernimento, para nós sabermos qual é a árvore, para você não colocar aquilo que é precioso, aquilo que é pérola no seu coração, você colocar para perder, para você perder isso. E o Senhor Jesus então fala a respeito de, chamando a atenção desses homens que se dizem religiosos, que se dizem porta-voz da palavra de Deus. O Senhor Jesus diz, fala, esses que se vestem como árvore, mas são árvores más, porque ele diz, ó, raça de víboras, vós diz, como podeis vós dizer coisas boas, sendo maus, né? Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. Nós temos, esse é o fruto, o primeiro conhecimento que nós temos aqui. Fruto, o que é o fruto? Aquilo que está saindo da boca. O que está saindo da boca dele? Julgamento, juízo, palavra dura, de coração mau, coração julgador. Nós temos que entender isso, saber qual é, discernir de onde vem essa árvore, de onde vem esse fruto. Ele diz, o homem bom tira as boas coisas do bom tesouro, do seu coração, e o homem mau, do mau tesouro tira as coisas más. Queridos, isso é muito importante para a nossa vida. Há muitas vozes, a seara do Senhor, no capítulo 12 de Mateus,
está falando a respeito da seara. A seara do Senhor é uma seara que tem muitas vozes. Nós temos que saber, queridos, temos que conhecer. Você tem que analisar o que é bom, o que é mal, mas você tem que saber mediante a palavra de Deus. É a palavra de Deus, o árbitro que nos vai dar, é o Espírito Santo que nos vai dar esse discernimento para isso. Nós não podemos ser levados por qualquer vento de doutrina, qualquer vento de doutrina. E aí o Senhor Jesus diz que nós vamos ser julgados, querido, por aquilo que nós falamos. Ó, pela tua palavra você será justificado e por tuas palavras você vai ser condenado. Compreende? Cuidado. Cuidado com a língua. Tiago fala que a língua nós vamos aprender isso, compreende? É uma fornalha, é uma fagulha, mas que incendeia grandes florestas. Nós temos que tomar muito cuidado. Pelas palavras nós vamos ser justificados e pelas palavras nós vamos ser condenados. Então, esse é um dos ensinos que o Senhor Jesus está nos dando com respeito ao bom fruto, a boa árvore. É tudo sai da boca, porque a boca fala o que está em abundância no coração. Compreende? Então você vai saber, né, qual é que é essa árvore, aquilo que a boca está anunciando. Mas para você saber se essa boca fala alguma coisa boa, se você conhecer a palavra de Deus, se você conhecer aquilo que Deus quer para a tua vida, você tem que conhecer para você saber o que é bom. Porque muitas verdades estão sendo ditas como da palavra de Deus e não são, queridos. São provocados por pensamentos maus, por coração maus julgadores, que estão anunciando como se fosse verdade de Deus, e não é. Por isso nós vamos insistir no conhecimento. Esse capítulo 2 de Mateus é um capítulo de exortação, é um capítulo que não é de palavra de agrado, é uma palavra de ensino, disciplina, então, que de chacoalho para nós entendermos, porque essa é a convivência na seara, é esse cuidado que nós temos que ter. Depois o Senhor Jesus diz, ele convive e conta com os fariseus, esses religiosos, esse religioso chega para ele e fala, olha, nós queremos que você dê um sinal, nosso sinal, que queremos ver da sua parte, algum sinal. O Senhor Jesus já tinha mostrado quantos sinais de operar milagre, aquele que nós falamos, eles não conseguiam chegar. O que mais Jesus poderia fazer? E o Senhor Jesus anuncia para eles, olha, para essa geração má e perversa, né, eu vou dar só mais um sinal para vocês. O Senhor Jesus falou que é o sinal de Jonas, que ele ia passar 3 dias e 3 noites, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre de uma, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Foi quando ele, depois de morto, foi para a sepultura. E aí então, queridos, esses homens não poderiam entender jamais isso. Por isso o Senhor Jesus completa que aquela geração não tinha condição. Aquela geração, ela ia ser julgada. Era uma geração má. O Senhor Jesus diz que ele, com toda ali, que ele estava com eles, aquele que tinha uma sabedoria muito maior que Salomão. No entanto, ele diz que a rainha do meio-dia veio de longe para conhecer Salomão, a sabedoria, lá do confins da terra, para conhecer a sabedoria de Salomão. Ele diz que até essa rainha da meio-dia ia ser juiz para aquela geração, porque ali estava quem era maior que Salomão. Então, eles não conseguiam entender, nem mediante a sabedoria da palavra de Deus, né? Aquela palavra de Deus revelada no coração do Senhor Jesus, que era uma palavra de luz, de discernimento, de sabedoria, de direção de vida, de amor, de afago, de cura para as pessoas, né? Ele demonstrando aquele amor, e eles não conseguiam entender isso, queridos. Eles não conseguiam. Essa é a geração na qual o coração se fecha. Nós temos que ter cuidado disso, queridos. O espírito de religiosidade, a maneira que o homem quer conduzir aos seus próprios esforços, a sua própria condição de chegar diante de Deus através do seu sacrifício, né? Da sua oferta, ele quer levar diante de Deus, e não é assim, queridos. O Senhor Jesus diz que para nós agradarmos a Deus, não existe nenhum ato humano, nenhuma atitude que você possa fazer. A palavra de Deus diz que nosso trabalho, a nossa atitude é como trapo de imundície diante dele. Nada que nós possamos fazer pode nos justificar diante de Deus.
Nada que nós possamos fazer, podemos chegar diante de Deus e agradar a Deus. Nada. Não tem choro, não tem lágrimas, não tem postura, nada disso. A única coisa que agrada a Deus, querido, é fé no Senhor Jesus Cristo. Se você tiver fé naquele que trouxe a redenção para a tua vida, aquele que trouxe salvação para a tua vida, você consegue agradar a Deus nesse caminho. É o único caminho que nós podemos chegar diante de Deus. Nenhum outro caminho. Não existe dor, não existe sofrimento, não adianta você fazer sacrifício, nada disso. Nada disso. Só tem uma coisa, é fé naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, por minha vida e por tua vida. Isso é muito importante nós entendermos isso. Por isso que o Senhor Jesus fecha o capítulo 12 de Mateus, quando ele fala sobre essa convivência com a seara, ele fala a respeito da família. Porque chegaram no Senhor Jesus e falaram para ele, olha, a sua mãe e teus irmãos estão aí na porta querendo falar com você. O Senhor Jesus diz, olha, quem é minha mãe, quem é meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são esses aqui que fazem a vontade do Pai. Então, essa é a chamada de do Senhor Jesus para a sua vida, querido. A chamada de Deus para a nossa vida é que nós possamos fazer a vontade dEle, conhecer Ele, ter intimidade com o Senhor Jesus. Que nós possamos ter essa ligação afetiva com Ele. Porque existe um risco muito grande. Porque nessa convivência, querido, o Senhor Jesus nos adverte aqui em Mateus 12. Porque nessa convivência com a seara dEle, nessa convivência com o religioso, nessa convivência com os espíritos, né, que operam sobre as religiões na face da terra, nós temos um cuidado que o Senhor Jesus nos adverte. Porque uma vez que você conhece essa verdade, a sua casa fica limpa, né? Todos os demônios que tinham sobre a sua casa foram embora, porque o valente expulsou, o Senhor Jesus expulsou. Mas nós temos que ter cuidado. Por isso que a palavra de Deus, hoje em Mateus 12 para nós, é de nós guardarmos. Guarda a tua fé. Porque se você permitir que a religiosidade, o mau fruto de árvores que estão anunciando, de mãos de guias cegos, que vão levar você para o abismo. A palavra de Deus diz que, você que foi limpo, os demônios que antes habitavam nessa casa, vão voltar e vão voltar mais 7 com ele. Ele diz que o segundo estado dessa pessoa que serviu a Deus, que conheceu a verdade do Senhor Jesus, foi liberta por ele, mas voltou a viver a condição da religiosidade. O Senhor Jesus diz que o estado desse homem vai ser 7 vezes pior. Então, nós temos que ter muito cuidado. Você que está saindo do mundo, que está querendo conhecer a verdade de Deus sobre a tua vida, não é qualquer doutrina que te leva para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o caminho, Ele é a verdade. Busca Ele, querido. E nós temos aprendido ao longo dos evangelhos. O Senhor Jesus nos dá o ensino como nós buscarmos a Ele. Ele diz, em primeiro lugar, nós temos que abrir nosso coração para que Ele possa reinar. E o reinar do Senhor Jesus em nós é você colocar essa palavra inscrita no teu coração. O caminho para você conhecer o Senhor Jesus e viver a chamada de ser um discípulo dele, de você viver do homem prudente que constrói a casa. Primeiro caminho, abre o teu coração para o Senhor Jesus. Creia nele. Arrepende dos teus pecados. Arrependa. Confesse a ele os teus pecados. Procure uma igreja que anuncie essa verdade. Seja batizado nas águas, que é o batismo do arrependimento. Procura conhecer essa palavra de Deus. Em seguida, procura conhecer essa palavra de Deus. Esse é o batismo do Espírito Santo, que é o conhecimento da palavra de Deus no teu coração. Quando você estiver nessa caminhada, o Espírito Santo vai dar toda a luz para você. Ele vai dar todo o conhecimento. Quando você quiser orar ao Pai, fecha a porta do teu quarto, fala com Ele em segredo. O Senhor tem muitas coisas para nos ensinar, querido. A nossa postura não é de religiosidade, não é de ser frequentador de igreja. Frequentador de igreja, querido, esses homens fariseus eram frequentadores de igreja. E eles não conseguiram entender o tempo de Jesus na vida deles. Eles não conseguiram ver a visitação do Senhor Jesus. Porque eles estavam voltados
para uma postura religiosa de servir a Deus. Ele servia a Deus não conforme a vontade de Deus, mas conforme a vontade dos homens. Por isso o Senhor Jesus deu, na última palavra de Mateus 12, de que o pai, mãe, irmão do Senhor Jesus, quer dizer, aquele que faz parte da família de Deus, são aqueles que fazem a vontade do Pai. Queridos, esse é o convite que nós queremos fazer para vocês, para que nós possamos fazer a vontade do Pai. E para isso, precisamos conhecer a palavra dele. Amanhã nós vamos estar estudando Mateus 13. Faço um convite a você, se assim Deus nos permitir, nós vamos estar amanhã aqui estudando o capítulo 13 de Mateus.